Muito bem, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Venâncio, eu sou médico e tive a honra e a alegria de ser convidado para fazer algumas reflexões, sobre peregrinação, sobre essas viagens que nós vamos fazer. Nós estamos nos preparando para fazer uma viagem para o Egito e a gente hoje vai fazer uma reflexão aqui sobre as peregrinações. A ideia é fazer primeiro um pensamento, uma reflexão a partir das peregrinações mesmo, como isso tem importância para o ser humano, para as pessoas, e depois algumas reflexões sobre a Terra Santa, e no final falar alguma coisa sobre turismo, refletir um pouco sobre o turismo que a gente, como turista, vai viver nessas viagens. Essa experiência é baseada em algumas viagens que nós já fizemos pela Renova, fomos para a Terra Santa 2 vezes já, e aqui são os nossos grupos, quando que a gente participou das viagens muito boas em 2012 e depois 2018. A gente vai começar falando um pouco que o ser humano, ele sempre se deslocou. Desde a pré-história, o ser humano, saiu lá da África e peregrinou, saiu, se deslocou e colonizou todo o mundo habitado, a partir da África. E mesmo depois, na antiguidade, no fim da idade dos metais, tudo mais, nós temos bastante notícia de vários caminhos, caminhos comerciais, de comércio principalmente, e de peregrinações também. Aqui a gente tem uma imagem aqui embaixo da Rota da Seda, que é muito antiga, bem antiga mesmo. O comércio também, como a gente está vendo ali, o comércio também sempre competiu com o sedentarismo, o ser humano sempre se deslocou através da história. As peregrinações mesmas que se conhecem, as mais antigas são lá as europeias, lá no Caminhos de Finisterra, que é lá na parte noroeste da Península Ibérica, e as pessoas, no final da Idade da Pedra já, se deslocavam para lá porque acreditavam que lá era o final do mundo e lá onde o sol desaparecia, onde o sol morria. Então essa questão do morrer do sol e nascer do sol era um desafio importante, que era considerado uma peregrinação para essas pessoas. A peregrinação sempre tem essa questão de devoção, alguma promessa, alguma coisa que a pessoa se desafia a fazer e, através de um esforço, de uma penitência, ela vai para um lugar sagrado. Esse caminho, esse lugar que é conhecido como Finisterra, acabou se transformando com a cristianização, depois, na Idade Média e tudo mais, lá na cidade de Santiago de Compostela. E até hoje, esses caminhos todos que a gente está vendo ali no mapa, na parte superior do mapa, esses caminhos todos marcados por monumentos pré-históricos, como esses menires e essas antas que a gente chama, até hoje ainda marcam esse caminho que as pessoas na Idade da Pedra, na pré-história, já faziam. E hoje Santiago de Compostela se transformou nesse lugar cristianizado de peregrinação que as pessoas fazem desde há muito tempo. Aqui na nossa América do Sul, aqui falando do Brasil também, nós temos caminhos pré-históricos também. Esse caminho de Peabiru são caminhos já bem definidos pela arqueologia, que mostram a saída aqui do sul de São Paulo, e norte do Paraná, e tudo mais, que iam pelo Mato Grosso, iam seguindo, atravessavam a Cordilheira dos Andes e chegavam lá em cima, na cidade de Cusco. Isso, na pré-história, como eu estou falando, a megafauna já fazia esse caminho e os seres humanos também fizeram. Hoje em dia se identifica ainda resíduos desses caminhos, o caminho de Peabiru. Peabiru quer dizer terra, grama amassada. Alguns caminhos, algumas partes desse caminho são até pavimentadas com pedras e tudo mais. Então é uma coisa bem interessante que mostra que a gente também aqui na América, o ser humano já se deslocava desde a pré-história. E aí as peregrinações, desde tempos imemoriais, a gente tem as peregrinações budistas, as cidades sagradas, onde as pessoas vão lá para o Himalaia, para Varanasi na Índia. Tem as peregrinações também que nós tivemos oportunidade de conhecer
a cidade de Delfos, na Grécia, uma coisa muito bonita. E aí a gente entende o ser humano como esse ser que anda, que está sempre em via, homo viator, a gente pode chamar. Chamando um pouco mais a atenção para as peregrinações em si, a gente tem as peregrinações bem antigas, né? As peregrinações judaicas para Jerusalém. Imagina as pessoas andando pelo deserto e indo para Jerusalém. A gente não tinha esses recursos todos que a gente tem hoje, mas indo para Jerusalém, atravessando os desertos, e de repente encontravam um oásis. Imagina que coisa boa que era para essas pessoas, tudo mais. Elas descansavam, se alimentavam, tomavam água, se hidratavam e pegavam ramos de palmeiras. Por isso que os peregrinos, né, que vão para Jerusalém eram chamados palmeiros, porque chegavam em Jerusalém com os ramos de palma. Certamente isso tem a ver com a tradição cristã, né, dos ramos, né, no domingo de Ramos, da entrada de Jesus em Jerusalém, porque evoca essa questão da peregrinação, da chegada para um lugar santo e tudo mais. A gente tem também as peregrinações cristãs, principalmente para Roma, por isso que são os romeiros, as peregrinações cristãs para Jerusalém também, a peregrinação para Santiago de Compostela. Esses são chamados os peregrinos mesmo, são aqueles que atravessam os campos. Peregrino quer dizer per agros, através dos campos. E eu quero chamar a atenção aqui, lembrar uma peregrinação que nós fizemos em 2018 para uma cidade santa lá na Etiópia. É uma peregrinação cristã também, porque os etíopes são cristãos. E para a cidade de Lalibela, eu vou comentar mais algumas coisas. E tem as peregrinações muçulmanas também, para Meca, Medina e Jerusalém, que são cidades santas para os nossos irmãos islâmicos também. Então, só fazendo um parênteses aqui para essa peregrinação especial que nós tivemos a oportunidade de fazer, para essa cidade de Lalibela. Essa cidade de Lalibela é na Etiópia. A Etiópia é esse país aqui, né, a leste ali da África, e a Etiópia é um país diferente, né? Ele tem um idioma próprio, ele é a origem do café, onde o café apareceu, e tem vários... Ele é o país africano, é o único país africano que nunca foi colonizado por europeu, então ele é a sede da União Africana, na cidade de Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. E a cidade de Lalibela, ela é a 250 quilômetros, ela é 2.500 metros de altitude, que eles chamam de terras altas da Etiópia, e a mais de 600 quilômetros da capital Addis Abeba. Nós pegamos um avião e nós chegamos em Addis Abeba, fomos pela Ethiopian Airlines em 2018, ainda não estava em guerra. Infelizmente, hoje a gente sabe que está já há alguns anos em guerra lá. Tem alguns lugares, principalmente no norte, que é lugar de disputa territorial e tudo mais, étnica também, mas na época que nós fomos estava em paz. E nós tivemos uma experiência muito bacana de peregrinação. Por quê? Porque Lalibela é uma cidade sagrada também. Quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, né, e impediram que os cristãos fizessem as suas peregrinações para lá, o rei Lalibela, dessa cidade aí que eu estou falando, o rei teve uns sonhos que ele devia construir uma nova Jerusalém lá na cidade de Lalibela. E a história deles lá, a tradição deles conta pra gente que em 20 anos ele construiu 11 igrejas, né, com referência às igrejas e os lugares sagrados de Jerusalém. E uma peculiaridade muito interessante é que essas igrejas todas são monolíticas, ou seja, elas foram esculpidas direto num bloco de pedra, então não tem emenda. As igrejas não têm emenda. Isso aconteceu no século X, século XI, então já tem quase 1000 anos essas igrejas, já tem 1000 anos. A mais famosa é essa aqui, Igreja de São Jorge, que é em forma de cruz. Ela é mais famosa, ela aparece mais da mídia e tudo mais, mas existem pelo menos mais 10 igrejas monolíticas lá na cidade de Lalibela. O povo etíope é um povo muito acolhedor, nós fomos muito bem acolhidos. Simplicidade, pobreza, nós vimos isso bastante. Não havia miséria,
A gente viu pobreza, mas não viu miséria. E eles já diziam para a gente, falaram, ó, quando não tem guerra por aqui, a gente fica muito bem, muito feliz. Mas quando tem guerra, aí tem fome, tem miséria e tudo mais. O que impressionou muito naquela simplicidade, naquela cultura tão diferente, me chamou muita atenção, é que em 2 lugares que nós visitamos, um deles, a igreja de São Jorge, e outra, uma igreja que fica no alto de uma montanha, uma caverna no alto da montanha, que é o Henriana Cristos. Nós tivemos que andar bastante, subir a montanha e tudo mais, mas são lugares de peregrinação em que os etíopes, desde o século X, século XI, ou seja, quase 1000 anos, eles fazem as peregrinações para esses lugares. E a gente viu frequentemente nesses lugares pessoas que fazem a sua peregrinação para morrer no lugar sagrado. Isso mexeu muito com a gente, com todos nós. Nós estávamos em 11 pessoas nessa peregrinação e mexeu muito com a gente. Falava assim, o que realmente motiva essas pessoas, né, para irem na sua última peregrinação para esse lugar sagrado? E as pessoas morrem lá no lugar sagrado e os corpos são colocados em cavernas, em lugares cavados, né, como se fossem túmulos, mas as pessoas ficam expostas, não tem mau cheiro, não tem nada, acontece uma espécie de uma mumificação dos corpos, e a gente chegou a ver, sim, vários corpos. Essas fotos aqui fomos nós que fizemos na nossa viagem, mas isso mexeu muito com a gente. O que é a peregrinação? Qual que é essa motivação existencial que nos leva a fazer essas viagens? Nós vamos voltar a esse ponto antes do final da apresentação. Bom, vamos falar um pouquinho de Terra Santa, né? Fazendo um resumo, a Terra Santa é um lugar muito agitado. É o centro do mundo conhecido até 500 anos atrás, né? Então nós vemos aí os 3 continentes que eram conhecidos antes da América. Isso aqui é uma gravura do século XVI, mais ou menos. Então a gente vê ali a África, a Europa e a Ásia. E o centro que comunica esses continentes é exatamente o Oriente Médio, lá naquele lugar onde está a Terra Santa. E fazendo uma rápida passeio pela história lá da Terra Santa, ó, a gente, no Antigo Testamento é chamado de Canaã, depois Judéia, né, com os romanos ficando lá trocaram o nome para Judéia, a Palestina depois, né, com os romanos também. Depois os muçulmanos tomaram e dominaram por muitos anos, depois os otomanos, e depois, chegando já no século XX, ficou um mandato britânico, o Império, né, britânico tomou por muitos anos lá. E para a gente ter uma ideia, Israel foi se transformar em país Israel, só depois da Segunda Guerra, depois que a ONU autorizou a formação do Estado de Israel. Então é um lugar de muita agitação, um lugar de estratégico, né? Uma geopolítica muito delicada, por isso que a gente vê tanta atenção lá até hoje, né? Só para a gente ter uma ideia, eu tenho alguns dados aqui, ó. Israel foi a cidade de Jerusalém, né? Ela foi destruída pelo menos 3 vezes. Ela foi saqueada 23 vezes, sitiada 23 vezes, atacada pelo menos 52 vezes, capturada e recapturada pelo menos 44 vezes. Então, a história nos conta como aquele lugar e como essa cidade realmente é um centro estratégico e divisões e tudo mais. A cidade de Jerusalém, só para a gente ter uma ideia. E por que é Terra Santa, né? Terra Santa, principalmente para os povos do livro, como a gente fala, né? Então, a história começa com Abraão, e Abraão lá no século XVIII a.C., tudo mais, ele tem uma visão e Deus fala para ele, ó, larga da tua terra, leva a tua família e vai para a terra que eu estou te mandando. E essa era a terra prometida, essa terra que hoje é a Terra Santa que a gente conhece. Os judeus, com a história andando, né, lá para o século XV a.C., Moisés tirou o povo lá que estava, a gente conhece a história, né? Tirou o povo que estava lá no Egito, que estava se transformando em escravo lá no Egito, e foi para a Terra Santa, né? E é interessante que naquele episódio que está narrado na Bíblia, que
vê a sarça ardente, que é a representação de Deus, lá a voz que vem da sarça ardente fala para ele: tire as suas sandálias, que essa terra que você está pisando é santa. Isso tudo foi anotado nos livros do Antigo Testamento, por isso que a gente chama de povos do livro, né? Os cristãos mudaram um pouco a perspectiva, né? Jesus fala, no Novo Testamento, ele fala, ó, onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então superou-se, o cristão superou um pouco a questão da terra santa realmente, né? Toda terra que eu estou, eu posso transformá-la em santa. Os que conseguiram superar se transformaram em cristãos. Os que não conseguiram superar essa mentalidade continuaram judeus, como a gente viu. Depois vem Maomé, né, o profeta do Islã, e reconhece também a Terra Santa, vive lá, tudo mais, e passa a disputar também a hegemonia lá na Terra Santa. Então a gente tem aqui, ó, as religiões monoteístas, religiões que a gente chama do livro, que vem lá do Antigo Testamento dessa tradição abraâmica e tudo mais. Então a gente tem o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. O judaísmo é a religião da lei, o cristianismo a religião do amor e o islamismo a religião da obediência. Se a gente puder resumir uma religião toda numa palavra, é mais ou menos o perfil dessas religiões. Fundada por Moisés, o judaísmo, né, apesar que vem lá da tradição abraâmica, o cristianismo por Jesus Cristo, né, e o islamismo pelo profeta Maomé. Elas têm também um livro de referência, né, o judaísmo, a Torá, basicamente o Antigo Testamento, o cristianismo, o Evangelho, o Novo Testamento, e o islamismo, o Alcorão, que Maomé ditou e foi escrito, né, e é o livro de referência dos muçulmanos. Fazendo só uma comparação para a gente ver como a origem comum acaba tendo repercussões comuns também, né, nessas três grandes religiões, as religiões do livro, a gente vê lá que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles rezam, o judaísmo em pé, olhando para Jerusalém, voltado para Jerusalém, nas sinagogas. O cristianismo de joelhos, voltado para o Oriente. Existe uma tradição, inclusive, até hoje, de se construir as igrejas voltadas para o Oriente, para o lugar onde nasce o sol. E o islamismo prostrado ao cristianismo de joelhos e o islamismo prostrado, voltado para Meca, que é o lugar de referência para as orações do muçulmano. O judaísmo não usa imagens e não dá nome para Deus, não fala o nome de Deus. O cristianismo usa imagens e fala nome, tem nome, nosso Deus tem nome. E o islamismo não usa imagens, mas tem nome para Deus, que é o nome que eles dão é Alá. O judaísmo não aceita Jesus e Maria, o cristianismo aceita Jesus e Maria, e o islamismo aceita Jesus e Maria, inclusive tem um capítulo todo no Alcorão para Maria, que eles chamam de Miriam, né? E Jesus é chamado no Alcorão de Isa, um profeta muito respeitado no Alcorão. O judaísmo se cumprimenta com Shalom, que é a paz. O cristianismo também fala a paz esteja contigo, e o islamismo fala Salam Aleikum, que também quer dizer a paz esteja contigo. Então existe essa equivalência, inclusive nos cumprimentos que essas religiões têm. O judaísmo tem um livro de referência de orações, que é o livro dos Salmos. O cristianismo tem o Rosário, né, que é a homenagem à Nossa Senhora, Maria. E existe o equivalente também no Islã, que é uma referência de oração que chama Masbarra, que são 99 continhas, às vezes divididas também em 33, que são os nomes, os atributos, os adjetivos que respeitosamente eles falam para Alá. Então existe também equivalência, bastante equivalência nas nossas religiões, né? Os símbolos, tem vários símbolos das religiões, mas o símbolo que a gente vê mais tradicional dos muçulmanos é o crescente, né, a lua crescente, que a gente vê aqui nessa imagem aqui, sobre uma mesquita.
A crescente é um símbolo tradicionalíssimo, muito antigo, antes do islamismo. Muitos dos povos árabes, dos povos do deserto, já usavam a lua crescente e a estrela como referência. Isso foi incorporado pelo islamismo. A cruz, que em Jerusalém, essa cruz dos peregrinos aqui, que dos 4 lados vêm os cristãos dos 4, né, pontos cardeais, os cristãos peregrinam para Jerusalém. Então essa cruz é especial lá da cidade de Jerusalém. E entre os símbolos judaicos, a gente tem a menorá, que a gente vai ver lá na cidade de Jerusalém, próximo uma menorá grande, dourada, que representa aquela menorá antiga e tudo mais. A menorá é um símbolo sagrado para eles desde o templo de Salomão e tudo mais. Jerusalém Velha, a cidade histórica de Jerusalém, hoje é uma cidade moderna, linda, muito, inclusive fácil de andar por ela, tudo mais. A gente vai conhecer bastante coisa lá em Jerusalém. Mas a cidade histórica, mesmo a cidade velha, ela tem 1 km², mais ou menos. E ela é dividida em 4 grandes setores, né? Então a gente tem o bairro muçulmano, onde está a esplanada das mesquitas, o bairro muçulmano, o bairro judeu, que está mais aqui na parte de baixo, tem um bairro armênio, a igreja armênia, os armênios, que são os cristãos mais antigos, né, como país, os armênios já compravam territórios, casas, lá na cidade de Jerusalém Velha, já há muitos séculos. E eles ficaram com um bairro para eles, que é o bairro armênio. E aqui a parte de cima, onde está o Santo Sepulcro, é o bairro cristão. Então a cidade é dividida em 4 setores, que nós vamos conhecer e vamos ver como é muito interessante tudo isso. Com relação aos judeus, o lugar mais sagrado para os judeus é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o último vestígio do Templo de Salomão, do templo sagrado para os judeus. É um muro que os romanos, quando destruíram o Templo de Salomão em 135, depois de Cristo, eles fizeram questão de deixar aquele muro e dizer assim, nós só vamos deixar esse muro para vocês lembrarem que quem manda somos nós. O resto tudo não sobrou pedra sobre pedra. Então os muçulmanos têm aquele muro como o Muro das Lamentações, que seria essa esperança deles de reconstruírem o templo sagrado de Salomão. Isso aqui é uma miniatura que tem um hotel grande lá, que tem uma maquete da cidade de Jerusalém, e como é um hotel dos judeus, eles fizeram uma figura, né, uma maquetezinha do templo de Salomão, que deve ser reconstruído para vir o Messias dos judeus. E aqui a gente vê os judeus rezando, a gente vai ver lá em Jerusalém os judeus rezando e fazendo as suas preces encostados no muro, tudo, e por isso que ele é conhecido como Muro das Lamentações. Para os cristãos, o centro, o lugar mais sagrado na cidade de Jerusalém e do mundo todo também, seria o lugar onde Jesus foi enterrado e ressuscitou. Esse local, ele está debaixo de uma edícula, de uma pequena capela, que está dentro da igreja do Santo Sepulcro. Aqui é a entrada do Santo Sepulcro, vocês vão ver, vão tirar fotos aqui, é um lugar muito bonito, muito sagrado. E aqui, de longe, a gente vê no Santo Sepulcro as 2 grandes cúpulas acinzentadas que a gente tem. Tem uma cúpula grande, que é chamada de rotunda, que está em cima da edícula. E tem uma cúpula um pouco menor, que é o Catholicon, que para os cristãos, principalmente medievais, era o centro do mundo, eles estavam o umbigo do mundo. Inclusive tem uma estrutura, uma pedra ali, debaixo do Católico, que até hoje está lá, que é considerado para os cristãos como o centro do mundo. Na edícula está o lugar onde Jesus morreu e foi enterrado e onde ele ressuscitou. Então, para nós, é o lugar mais sagrado que a gente tem. Os muçulmanos tomaram Jerusalém lá para o século VIII, IX, e em seguida já construíram mesquitas no lugar onde era o templo dos judeus. Então, 2 mesquitas fantásticas, lindas, que é a mesquita de Omar
e a mesquita de Al-Aqsa, que estão na esplanada das mesquitas. Hoje está no território muçulmano, isso é território muçulmano. E é aí que é o grande problema, que os judeus ficam disputando com os muçulmanos para ver quem tem hegemonia. Por quê? Porque o templo que deve ser reconstruído dos judeus deve ser no lugar onde era o templo antigo, é onde hoje está essa mesquita tão maravilhosa que é o Domo da Rocha, né? Que é com esse domo dourado aqui. Nesse lugar, a tradição islâmica diz que o profeta Maomé fez uma viagem noturna, ele estava lá na Arábia, ele veio à noite e foi ao céu, subiu ao céu e conversou com todos os antigos da tradição muçulmana, tudo mais, recebeu muitas instruções, tudo mais, e depois voltou na mesma noite e voltou. Por isso que para os muçulmanos aqui também é um lugar sagrado. Para os muçulmanos, em primeiro lugar, Meca, onde está a Kaaba, né? E depois Medina, onde está enterrado o profeta Maomé, e em terceiro lugar, território sagrado, seria Jerusalém por causa do Domo da Rocha. Em Jerusalém nós temos vários representantes cristãos, né? Nós temos pelo menos 17 representações cristãs. A gente vai andando por Jerusalém, a gente vai ver vários sacerdotes, né? A gente vai ver esses sacerdotes aqui com o gorro chapado, né? Achatado, né? Eles são gregos, são os gregos, são os ortodoxos gregos, são os ortodoxos gregos, é isso? Tem também os de chapéu mais pontudo, os armênios, isso, os sacerdotes armênios, e tem os sacerdotes coptas, que são os sacerdotes egípcios, que usam esse tipo de cobertura aqui na cabeça, tudo mais. E temos lá o bairro armênio, né, onde a gente vai ver muitos desses sacerdotes armênios andando, tudo mais. Então, a representação católica que tem lá é dos frades franciscanos, que desde tempos, muitos séculos atrás, são os responsáveis para a custódia da Terra Santa para os cristãos católicos. Encerrando a nossa reflexão, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica do turismo, para a gente fazer essa reflexão dessas viagens que a gente vai participar e tudo mais, para dar uma motivação, né? A gente pode classificar o turismo em pelo menos 3 fases históricas, né? Aquela fase lá da pré-história, a gente já viu, né, que o ser humano sempre se deslocou e tudo mais. Mas turismo mesmo vem da palavra Grand Tour. Grand Tour era uma viagem que os filhos das famílias ricas, né, na Idade Média principalmente, era uma viagem que eles faziam por vários países da Europa, que era considerado o Grand Tour, eles faziam por conta própria. Ficavam alguns anos para conhecer novas culturas, para aprender outras línguas, tudo mais. Então era uma coisa restrita às classes ricas. Esse senhor aqui, o Thomas Cook, que é um britânico, ele no século XIX, aí, lá no meados do século XIX, 1800 e pouco, ele começou com o advento das vias férreas, os trens, ele começou a juntar essas pessoas que iam fazer o Grand Tour, juntava todas elas e ia fazer o tour de trem. Então ele é considerado o primeiro empresário do turismo. Ele é o pai do turismo moderno. Ele tinha uma agência de viagem, ele se dedicava em tempo integral a essa atividade, tudo. E a ferrovia e a navegação a vapor facilitou muito isso no século XIX. Depois ainda veio no século XX a aviação e toda essa tecnologia da informação. Então o turismo comercial ficou muito fortalecido e as pessoas começaram realmente a viajar e aumentar a sua cultura através desse turismo. Hoje em dia, já quem diga, os estudiosos aí do turismo, que nós estamos na fase de pós-turismo. Ou seja, o capitalismo, o consumo, a propaganda e os meios de informação hoje nos favorecem muito um novo tipo de turismo, principalmente esse que a gente faz
pela internet, e é só entrar na internet que você conhece o mundo inteiro e faz passeios aí virtuais muito interessantes. Tem quem chame isso de pós-turismo já. Com relação a uma subjetividade e turismo, fazer essa reflexão, já ir encerrando essa apresentação, fazer algumas reflexões sobre peregrinação. Dentro de cada um de nós, tem várias atitudes com relação ao turismo. A primeira que a gente chama de atitude moderna, atitude mais de turista mesmo, que é muito motivada pelo consumo e pelo conforto. Então eu pus essa foto aqui, até meio ridícula mesmo, para mostrar para vocês que existe esse tipo de atitude. São aquelas pessoas, e nós também muitas vezes assumimos esse tipo de atitude, né? Aquela pessoa que viaja, muita mala, muita bagagem, gosta de ficar no ar-condicionado, reclama da comida, gosta de tirar muita fotografia, anda em várias pessoas, em grupos grandes e tudo mais, e é uma postura mais de turista, né? Existe também aquela postura que está dentro da gente, que é uma atitude mais, que a gente chama de caminhante. Já busca uma motivação estética, já busca uma experiência de admirar a arquitetura, admirar a natureza, geralmente anda em menos pessoas, leva menos bagagem, reclama menos das coisas, está buscando conhecimento, né? E é uma postura que a gente pode ter também, que está dentro da gente. A terceira atitude que está dentro da gente é essa atitude de peregrino mesmo, né? É uma atitude que a motivação já passa a ser a busca do sagrado do local onde a gente vai. Existe sempre um pouco de penitência associada a essa atitude, né? Eu coloquei aqui uma foto do pessoal indo para Aparecida, porque nós temos também nosso lugar sagrado de peregrinação aqui católico no Brasil, que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e que tem vários caminhos também, que a gente pode ver aqui, ó, caminhos que saindo de vários lugares, com várias distâncias, que podem ser considerados caminhos da fé, que a gente chama, que vão terminar lá em Aparecida. O que eu chamo a atenção aqui, ó? Essa pessoa está na beira da Dutra, num dia de chuva, está de capa de chuva. Então existe sim um esforço, uma penitência, uma justificativa, um sagrado, né? Sagrado, a palavra sagrado quer dizer fazer separado, fazer sacro é separado e fazer é fazer. Então é transformar aquilo que a gente faz em algo sagrado, ou seja, dar sentido, dar motivação. E é isso que o peregrino acaba trazendo dentro de si. E aí, para fazer uma visão geral, aqui já encerrando essa nossa reflexão, essas três atitudes estão dentro de nós. E vai depender da gente a postura que a gente vai tomar. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, o turista, podemos dizer que é aquela infância da viagem, né? Um clima mais artificial, mais mundano, muito consumo, muita busca de prazer, de satisfação, é uma presença distanciada, meio preconceituosa, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo e falei para ele que eu ia para o Egito, nessa próxima viagem agora que nós vamos fazer. E ele falou, nossa, mas o Egito é muito sujo, muito pobre, perigoso e tal. Ele não conhece o Egito, mas tinha aquela ideia preconceituosa do Egito, né? Eu estava brincando com ele e falei, então vai para Disney, que a Disney está tudo resolvido para você, tranquilo, né? É isso que eu estou dizendo, essa postura preconceituosa que o turista mesmo, que busca o consumo, acaba tendo. É aquele que come muito no McDonald's, que vai no shopping center, que compra muita coisinha, tira muita foto, usa muito celular, né? Essa é a postura de turista que está dentro da gente também. Já a postura de caminhante, andarilho, é aquele que busca um clima mais natural, né? Que busca se espantar, ter uma experiência mais de espanto com a natureza, com a arquitetura, com a beleza do lugar, né? Aprecia mais os seres, né? Ele frui, ele goza da viagem de forma diferente, uma presença mais sensível, fica mais aberto às coisas, né? Ele é mais descondicionado, né? Ele não tem preconceito, ele vai para fazer a experiência mesmo, né? E acaba... vai mais em restaurantes,
típicos do lugar, usa menos o celular, procura as lojas do lugar, tudo mais, vai nos bazares, né, nos mercados, que é uma coisa que a gente gosta, né, experiência é conhecer os mercados, nós vamos conhecer os mercados nas viagens, tudo mais. Já o peregrino já busca um clima mais espiritual, mais inspirado, uma interação, uma relação com aquele lugar que ele está indo, busca o sagrado do lugar mesmo, né? Já é uma postura mais que a gente chama de desejante, mais aberta e que busca preenchimento, que busca trazer alguma coisa para dentro, né? E é aquele que vai nos botecos mesmo, que vai nas tabernas, vai no mercado, usa menos celular, praticamente anda sozinho ou em poucas pessoas, tudo mais. Então muda a postura, o jeito de fazer a viagem. Esses três, como eu estava dizendo, estão dentro de nós. Nós é que vamos balancear essas três coisas dentro de nós. A coisa boa nas três posturas, né? A gente pode, claro, fazer a viagem, desfrutar da viagem da forma que for mais conveniente para a gente e tudo mais. Mas é interessante a gente ter essa consciência de que essas três atitudes estão dentro da gente. E como não se extasiar? A gente que é católico, né? A gente que tem essa fé e vai fazer essa peregrinação para a Terra Santa e certamente vai visitar lá o Santo Sepulcro, como não se extasiar quando a gente vê de longe, né, a rotunda e sabe que debaixo da rotunda está o lugar onde Jesus morreu e ressuscitou? Como não se extasiar? Como não se extasiar ao entrar pela porta, né, do Santo Sepulcro, da Igreja do Santo Sepulcro, que é uma das igrejas mais antigas da cristandade, é lá do século III, século IV, sobreviveu, teve que passar por algumas reformas durante os séculos, tudo, mas sobreviveu de hoje, é a igreja original, lá do século III, IV. Como não se extasiar ao olhar essa magnífico católico, né, com essas pinturas e essa arte e essa luz do sol entrando e dando toda essa beleza para o lugar. Como não se extasiar ao parar na frente da edícula, entrar pela edícula e poder ter essa experiência de sentir ali, né, o lugar onde Jesus morreu e principalmente onde Jesus ressuscitou. Como não se extasiar? O Papa Francisco, ele, no encontro que ele fez lá em Roma, ele... Inclusive, o nome do encontro era Ultreia. Ultreia é um termo que os peregrinos que vão para Santiago de Compostela se cumprimentam, né? Eles falam Ultreia e a resposta é Suzeia. Né? Que quer dizer, vai em frente, vamos lá, para cima, estamos juntos, tudo mais. É para dar força mesmo para os peregrinos. Ultreia e Suzeia. O nome do encontro era Ultreia. Né? E ele o Papa Francisco fez um sermão e ele disse aqui, isso aqui é retirado desse sermão que ele fez. Olha só que interessante. A gente deve superar essa visão meramente horizontal, terrena e materialista da vida para redescobrir cada vez mais o novo olhar que a fé em Cristo nos deu sobre tudo, sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o sentido da existência. Olha que palavras inspiradoras e bonitas. E para encerrar, eu quero mostrar para vocês essa figura aqui, essa imagem, com essa reflexão aqui, que é de um monge ortodoxo, né, que é o Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup, que é um monge ortodoxo grego, que escreve bastante sobre isso e tudo mais. E eu gostei muito dessa frase dele, quero encerrar com essa frase, né? Olhando para o céu, se extasiando para a beleza do céu, das estrelas e tudo mais, e pensando que é o seguinte, ó. A pé, de carro, de barco ou de avião, ninguém desembarca de si mesmo. Então espero ter deixado uma mensagem boa para vocês, uma reflexão boa, e que todos nós tenhamos uma boa viagem. Um grande abraço para vocês.